Entender direitinho como funciona a relação formal entre quem emprega e quem é empregado, olha, esse é o primeiro grande passo para entrar no mundo profissional com o pé direito. É a base de tudo, sabe? E é isso que a gente vai desvendar junto agora. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa pelo contrato de trabalho, depois a gente entende quem é quem nessa história. Passamos pelos 4 fatores que não podem faltar, vemos por que isso tudo é tão importante e, por fim, falamos sobre os primeiros deveres. Vamos nessa? Bom, tudo começa aqui. Conseguir um trabalho novo? Ótimo. O primeiro documento, a primeira coisa que estabelece as regras do jogo é o contrato de trabalho. Ele é a fundação de toda essa relação profissional que está começando. E esse contrato, que pode ser um papel assinado ou até mesmo um acordo de boca, é o que formaliza tudo. Mas o importante é que esse acordo não está solto por aí não. Ele é protegido por leis, como a nossa famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que existe justamente para dar segurança para os dois lados. Aí vem a grande questão, né? Ok, tem um papel, tem um acordo, mas o que, de fato, lá nos olhos da lei, faz com que uma relação de trabalho seja uma relação de emprego? A resposta, olha, vai muito além do que está escrito no papel. Para entender essa dinâmica, a gente precisa primeiro conhecer os personagens principais. Em toda relação de trabalho formal, existem 2 figuras centrais. Vamos ver quem são? É isso aí. De um lado, a gente tem o profissional, a pessoa física que vai botar a mão na massa. E do outro, a entidade que contrata, que pode ser uma empresa, um órgão público. É esse aperto de mãos que dá o pontapé inicial para tudo. Vamos detalhar um pouco mais. O que a CLT diz? Que empregado é sempre uma pessoa física, um CPF, não um CNPJ. E o serviço que essa pessoa presta não é uma coisa de vez em quando, é algo contínuo, com ordens a seguir e, claro, com salário no fim do mês. E o empregador? Bom, é quem está do outro lado. É quem assume o risco do negócio, sabe? É a parte que contrata, que paga o salário e que diz o que precisa ser feito. Pode ser uma empresa gigante, um pequeno comércio ou até mesmo um condomínio, por exemplo. Agora, atenção, porque a gente chegou no ponto crucial. Para a lei, não basta só ter um contrato com o nome contrato de trabalho. A realidade do dia a dia precisa ter 4 características bem claras. Pensa nisso como um teste, um checklist. Vamos passar por essa lista. Primeiro, subordinação. Significa que existe uma hierarquia, alguém que dá as diretrizes. Segundo, pessoalidade. Isso quer dizer que o trabalho tem que ser feito por aquela pessoa específica. Não dá para mandar outra no lugar. Terceiro, onerosidade. Bem simples, envolve dinheiro, pagamento pelo serviço. E por último, não eventualidade. O trabalho é contínuo, tem uma rotina, não é um bico isolado. E aqui está o pulo do gato. Se esses 4 elementos estão ali, acontecendo na prática, no dia a dia, pronto. É uma relação de emprego. Não importa o título que deram para o contrato. O que vale mesmo é a realidade dos fatos. Certo? Mas por que essa definição toda é tão importante? Principalmente para quem está no começo da carreira. Porque essa classificação que abre a porta para um universo de direitos, deveres e, o mais importante, segurança para todo mundo. Pensa bem, para o profissional começando, ser reconhecido como empregado é o que garante direitos básicos como férias, 13º e a contribuição para a aposentadoria. É uma tranquilidade. E para a empresa? Ter essa clareza toda significa seguir a lei direitinho, organizar o trabalho e evitar um monte de problema no futuro. Mas é claro que essa relação é uma via de mão dupla. Se de um lado vêm os direitos, do outro vêm também as responsabilidades. Vamos dar uma olhada nesse outro lado da moeda. A relação de trabalho é, acima de tudo, uma parceria. E o que isso significa na prática? Significa cumprir o horário combinado, fazer as tarefas com capricho, respeitar as regras da empresa, agir de forma ética e, claro, ser responsável, como avisar se precisar faltar. É o comprometimento que se espera em troca daquela segurança toda que a gente falou. Então, se tem uma ideia para a gente guardar dessa nossa análise, é exatamente esta. A relação de emprego é uma via de mão dupla. É uma estrutura que busca o equilíbrio, que é protegida pela lei e onde os dois lados, empregado e empregador, têm seus direitos e também suas responsabilidades bem claras. E é importante registrar que todo o conteúdo que a gente discutiu aqui foi baseado nas pesquisas do professor e pesquisador Márcio Fabiano Jaworski, e todo esse material é protegido pela licença Creative Commons. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que essas bases estão mais claras, de que forma esse conhecimento pode ser usado para construir uma carreira mais sólida, mais consciente, desde o primeiro dia? É um tipo de conhecimento que dá poder e, acima de tudo, dá segurança.